Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Nós estamos aqui para estudar as profecias do tempo do fim. Existem muitas profecias na palavra de Deus, mas as profecias de Daniel e de Apocalipse, especificamente, estes dois livros são escatológicos. Contém profecias para o tempo do fim, para os nossos dias. Em 2006, queridos, nós publicamos estes livros Revelações do Apocalipse. 3 volumes. Revelações do Apocalipse foram publicados em 2006. E isto nos custou muito caro, porque por causa da publicação destes livros, Revelações do Apocalipse, nós fomos proibidos de pregar nas igrejas adventistas do Brasil. Mas, queridos, aquilo que nós pregávamos já em 2006, sobre a nova ordem mundial, que muitos diziam ser teoria da conspiração, hoje, queridos, hoje ninguém mais está falando que isso é teoria da conspiração. Porém, neste volume 2 de Revelações do Apocalipse, no volume 2, no capítulo 13, o título é A Nova Ordem Mundial. Aqui está, de uma forma clara, a profecia de Apocalipse capítulo 13, mostrando esta parceria entre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Esta união do maior poder religioso do mundo e o maior poder militar e civil do mundo. Estes dois poderes se unem, Estados Unidos da América do Norte e o Vaticano, para o domínio mundial. Isto está claramente revelado na profecia, e a nova ordem mundial é algo que está na boca de todos hoje. Dezenas de pregadores estão pregando sobre isso. Líderes mundiais ao redor do mundo estão falando sobre um novo sistema de governo mundial, esta globalização. E, queridos, principalmente o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não está escondendo nada, ele está expondo um novo sistema de governo mundial. Queridos, quando nós nos voltamos para a Bíblia, e nós cremos na Bíblia, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quando nós atentamos para o que Deus revelou em sua palavra, queridos, nós vamos encontrar profecias que mostram claramente que por ocasião da segunda vinda do nosso querido Salvador Jesus Cristo, existirão na terra 10 reinos. 10 reinos mundiais. Queridos, isto é profecia bíblica. Hoje nós estaremos estudando com vocês profecias do tempo do fim. Não é uma ou duas ou três, é uma dezena de profecias que estão se cumprindo e que vão se cumprir diante dos nossos olhos nesta última geração, na sua geração e na minha geração. Esta profecia das 10 supernações, dos 10 reinos que existirão na terra, reinos mundiais, por ocasião da segunda vinda de Jesus, está claramente revelada em Daniel capítulo 2, verso 44. Inicialmente vamos começar com Daniel capítulo 2 e o verso 44. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 2 e o verso 44. Falando dos 10 dedos da estátua, daquele sonho que Nabucodonosor teve, onde ele viu uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, e os pés com 10 dedos, em parte de ferro, em parte de barro. Queridos, Daniel viu também uma pedra. Naquele sonho existe uma pedra que veio do céu e atingiu a estátua nos 10 dedos, destruindo toda a estátua. E esta pedra se tornou um grande monte, enchendo toda a terra. Esta pedra representa Jesus Cristo em sua segunda vinda, estabelecendo o reino da glória do nosso Senhor. O reino da glória onde você e eu vamos ser súditos, vamos viver nele. Queridos, aqui nós lemos então em Daniel capítulo 2 e o verso 44. Mas nos dias destes reis,
o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Aqui, inicialmente, foi entendido como as 10 nações que surgiram do Império Romano, quando o Império Romano terminou em 476. Queridos, inicialmente esta profecia se aplica aos 10 reinos que surgiram na Europa, quando em 476 deixou de existir o Império Romano do Ocidente. Mas, queridos, esta profecia tem dupla aplicação, porque ela também está ligada à segunda vinda de Jesus, exatamente no momento em que a pedra desce do céu e destrói a estátua. E ela atinge a estátua não na cabeça, mas exatamente nos 10 dedos. Está falando que nos dias da segunda vinda de Jesus, a terra, o mundo em que nós vivemos, estará dividido em 10 supernações, 10 reinos. Por isso lemos de novo Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis, destes 10 reis, representados pelos 10 dedos da estátua, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Que reino é este? O reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E este reino não passará a outro povo, porque será um reino eterno. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, ou seja, os 10 reinos, e será estabelecido para sempre. E o verso 45 diz: da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro e a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto, e certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Queridos, o mais importante nesta profecia de Daniel 2, da estátua, o mais importante não é a cabeça, o peito de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro. O mais importante é a pedra. É o nosso sonho, é a nossa esperança, é o aparecimento da pedra, que é Jesus Cristo, a rocha eterna, que destruirá os reinos terrestres e estabelecerá o reino de Deus, onde você e eu vamos viver eternamente com o nosso Cristo, o nosso Salvador, com o nosso Pai. Queridos, esta profecia dos 10 reinos de Daniel 2, ela é complementada também no Apocalipse, porque o Apocalipse e o livro de Daniel, ambos falam dos mesmos assuntos. Testemunhos para Ministros, página 117, eles falam dos mesmos assuntos. Aquilo que Deus revelou para Daniel, também revelou para o profeta João na ilha de Pátimos. Por isso, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta que subiu do mar é aplicada como sendo o poder papal, com 7 cabeças e 10 chifres. E sobre estes 10 chifres, 10 diademas. Representam reis. E, queridos, isso nós poderemos ver claramente em Apocalipse capítulo 17. Em Apocalipse capítulo 17 nós vamos encontrar 10 reis representados pelos 10 chifres. Aqui encontramos Apocalipse 17 e o verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino, porque são reinos modernos, são reinos que estão sendo criados, que estão sendo formados agora no tempo do fim. Aqui não está falando dos 10 reinos da Europa, no ano de 476, quando acabou o Império Romano do Ocidente. Aqui está falando de 10 reinos do tempo do fim, 10 reinos modernos que estão em processo de formação. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta que subiu do mar. E aqui diz o verso 13, estes, os 10 reis, têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta que subiu do mar, o poder papal. Queridos, isto é nova ordem mundial. O mundo dividido em 10 superblocos econômicos, 10 reinos, 10 supernações. E
reinando e dominando sobre os 10 líderes mundiais, tem um 11º. O 11º não é outro senão o papado. Queridos, em Apocalipse capítulo 13, verso 7, menciona, capítulo 13, verso 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. É um poder mundial que a besta que subiu do mar receberá agora no tempo do fim. Um poder absoluto. Estará acima de todos os 10 reis, dominando a terra, e todos estarão submissos a este poder. Por isso diz aqui o verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, porque haverá perseguição contra os santos do Altíssimo, perseguição contra os que guardam os mandamentos de Deus, exatamente como está em Apocalipse 12, verso 17. Em Apocalipse 12, 17 diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Haverá perseguição de Satanás contra os que guardam os mandamentos de Deus, e o dragão, que é Satanás, usa quem? A besta que subiu do mar, o poder papal, para perseguir aqueles que guardam os santos mandamentos de Deus. Por isso diz aqui em Apocalipse 13, verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Porque o número dos mártires ainda não se completou, mas vai se completar nesta última perseguição, durante a última supremacia papal. E queridos, aqui diz, deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, sobre toda a língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos os que não têm um nome no livro da vida, todos adorarão ao poder papal. Vão se submeter a este poder romano. Por isso diz aqui, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, nós estamos falando de profecias. Profecias que estão se cumprindo, profecias do tempo do fim que vão se cumprir em nossos dias. Não estou falando de um longo tempo, de um tempo distante. Não estou falando de profecias que se cumprem em nossos dias. Nós lemos também em Apocalipse capítulo 13 e o verso 14. Abra sua Bíblia e vamos ler Apocalipse 13, verso 14. Que profecia vai se cumprir agora nos nossos dias? Aqui diz, e engana os que habitam na terra, Apocalipse 13, 14, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta que subiu do mar. A besta que subiu da terra se une em poder e em domínio com a besta que subiu do mar. E a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte, eles dirão o quê? Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Aquela ferida mortal de 1798, ela começou a ser curada em 1929 e continua sendo curada gradualmente em nossos dias e será totalmente curada quando for aprovada a lei dominical, santificando o domingo, o dia do sol, como um dia santo no mundo inteiro, em desprezo à santa lei de Deus, que manda guardar nos 10 mandamentos o sábado, o 7º dia da semana, e não o domingo. Queridos, aqui está falando de uma lei dominical que será aprovada. Por isso diz aqui o capítulo 13 de Apocalipse, verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Um sinal será colocado, a Bíblia chama de sinal da besta. Existe o sinal de Deus, o selo do Deus vivo, que é o Santo Sábado, o 7º dia da semana, mas existe o sinal de um poder antagônico a Deus, um poder que se levanta querendo parecer Deus e impõe um sinal oposto ao sinal de Deus. O sinal de Deus é o Santo Sábado e o sinal da besta é a santificação do 1º dia da semana, do domingo, em adoração ao Deus Sol. Queridos, isto está revelado na palavra de Deus, isto é profecia. E aqui diz, verso 18, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem,
E o seu número é 666, 666. Uma tríplice rejeição da autoridade divina como Criador dos céus e da terra. O número 6, representa uma rebelião humana contra Deus. Deus é representado pelo número 7, o número da perfeição. E o número 6 representa o poder humano em rebelião contra Deus. E quando aparece 3 vezes este número 666, é uma tríplice rejeição do poder de Deus como Criador dos céus e da terra. Queridos, a grande prostituta revelada em Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 17, verso 1 e verso 2. Essa grande prostituta representa Roma. E veio, diz o verso 1, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Uma mulher na profecia bíblica representa a igreja. Uma prostituta representa uma igreja apostatada, que se afastou dos caminhos de Deus e que abandonou os mandamentos de Deus. Por isso é chamada de grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. Os reis e rainhas, príncipes e princesas, líderes governamentais, todos estão em associação com este poder representado aqui no capítulo 17 de Apocalipse pela grande prostituta, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O vinho da sua prostituição representam as doutrinas falsas que não têm base bíblica. Não tenham assim, diz o Senhor. São doutrinas que vieram do paganismo. Eles estão cultuando o Deus Sol. O mesmo Deus Sol que foi adorado lá por Nimrod em Babilônia. O mesmo Deus Sol adorado no Egito. O mesmo Deus Sol adorado no mitraísmo durante o Império Romano. Esse mesmo Deus Sol está sendo adorado hoje através da imposição do dia do Sol como dia sagrado. Queridos, temos que acordar. O mundo todo está envolvido nesta nova ordem mundial.